Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Viva Bem. Olha, hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas acabam fazendo de forma errada, que é alimentação e pular refeições. A gente está aqui do lado do Pedro Ribeiro, que é nutricionista. Pedro, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui comigo para falar sobre saúde, falar sobre bem-estar e temas tão importantes como esse, tá? Seja muito Muito bem-vindo. obrigado mais uma vez aqui, né, nesse programa tão especial, tem um carinho muito grande. E falar sobre nutrição é o que me comove, que me move a estar sempre produzindo conteúdo e tentando ao máximo dar mais informações para essa galera. Perfeito, Pedro. A gente vai falar, tá, já sobre nutrição, mas antes eu queria dar um recado aqui para quem tá em casa, né, nos acompanhando nas primeiras horas do dia. Todos os dias aí, de segunda a sexta, a gente tem o nosso programa falando sobre saúde, beleza, bem-estar. Viva Bem a partir das 8h30 da manhã, tá? E se você quiser nos acompanhar também nas redes sociais, tá? Telecab 10 no Instagram, nosso YouTube também, Telecab 10, para você que quer nos acompanhar mais vezes, né, durante o dia. Se você quiser assistir também algum programa que já passou, você pode estar acessando o nosso YouTube. E se quiser acompanhar também aí no nosso aplicativo Mais Telecab, também pode, tá certo? Agora vamos falar sobre nutrição, falar sobre alimentação. E a minha primeira pergunta para você, Pedro, é o por que não pode pular as refeições? O que é que acontece com o nosso corpo quando a gente pula refeições? Costuma ser uma prática bem comum, né, entre a galera pular refeições, principalmente às vezes o café da manhã, pela correria, pela rotina bem corrida mesmo. Primeiro a gente tem que entender o que é que o corpo entende com essa prática, né? Às vezes ele entende como um sinônimo de alerta, não é tão saudável para o corpo, porque o corpo ele vive num equilíbrio entre oferta de energia, que é através da alimentação muitas das vezes, controle glicêmico através da alimentação também, produção hormonal e principalmente o ciclo fome e saciedade. No final das contas acaba sendo atingido quando a gente pula as refeições. Então não é um hábito muito saudável, a gente consegue entender que às vezes pela correria os pacientes não, né, as pessoas em geral não conseguem fazer com tanta frequência, às vezes acabam pulando por alguma circunstância, e na maioria das vezes não é tão estratégico, então pula por pular e segue o dia. Né? Mas é um hábito que não é tão saudável, principalmente porque o nosso corpo ele precisa de uma demanda de nutrientes através de algumas refeições ali, e quando a gente pula a gente acaba ofertando menos. E aí vão existir diversos problemas, o público-alvo que acaba sendo atingido de uma maneira um pouco mais forte, que é necessário ter uma certa orientação em relação a essa prática. Qual é esse público-alvo que você falou? Existem alguns, né? A gente começa principalmente relatando do público-alvo de pessoas com diabetes ou problemas glicêmicos, né? A nível de controle de glicemia. Idosos também é um público bem interessante que a gente tem que ter uma atenção maior, redobrada. Atletas também e pessoas com problemas ou riscos de ter compulsão alimentar, porque às vezes é uma prática que as pessoas quando falham em algumas refeições ou quando acabam pulando, elas compensam em outras. Então, às vezes, essa prática pode gerar uma compulsão no futuro. Quais são esses riscos que você tinha citado pra gente, Pedro? Pode acontecer, acabar até de adquirindo alguma doença, com pular essa refeição, ou ali atrapalhar algum processo, como por exemplo de emagrecimento? Existe muito a mística de que a gente, né, muitas pessoas falam que quando a gente come menos a gente emagrece. Tem muito essa mística, mas não acontece na prática. Né? Você pode emagrecer comendo 5, 6 refeições e pode emagrecer comendo 2 a 3 refeições. Essa prática, literalmente com acompanhamento nutricional, vai ser mais desenvolvida. Tudo é estratégia. Exatamente, tudo vai depender da estratégia. Mas o grande ponto é tentar adequar a qualidade dos nutrientes, principalmente quando você tem uma alimentação ali adequada, para que você não sofra, né, problemas de cognição, problemas de produtividade, né? Às vezes uma redução de refeições acaba tendo uma redução também da sua massa muscular. Sim. Então são problemas que vão sendo ocasionados, principalmente se não tiver um ajuste realmente das refeições. Existe um sinal de alerta, assim, quando você não tá tendo uma boa alimentação, quando você tá pulando aquelas refeições ali, o corpo ele vai provavelmente avisar, não é? Ele sempre avisa, né? Ele sempre dá sinais. Sim. E esses sinais, às vezes, é falta de produtividade, falta de atenção, né? Problemas em memória, problemas realmente na disposição de um paciente, né? Então, assim,
vão ocasionando alguns problemas que às vezes a gente diagnostica muito mais em exames do que no próprio dia a dia ali. Em exames a gente consegue Sim. pontuar muito mais do que na prática ali, de ver uma pessoa, um paciente. Existe uma parceria bem grande entre a nutrição, né, a alimentação e a atividade física. Sim. Quando a gente fala sobre atividade física, nessa questão aí, ela vai atrapalhar em alguma coisa, ficar sem se alimentar? Por exemplo, tem umas pessoas que falam que treinar em jejum é bom, aí tem gente que acaba ficando no jejum da manhã, porque treina de manhã, Sim. fica até o almoço sem comer, por exemplo. Como que essa questão da alimentação, de pular refeições, ela chega na atividade física, na prática de exercícios? Hoje em dia é muito comum, às vezes, a gente ter pacientes ou as pessoas que treinam pela manhã, por exemplo. E a gente sempre fala que o melhor pré-treino é tudo que a pessoa come na noite anterior. Então, às vezes, se a pessoa tem um hábito de treinar pela manhã, em jejum, se ela tiver uma boa alimentação na noite anterior, ela já vai conseguir render um pouco mais do que aquela pessoa que não tem essa alimentação, né, na noite anterior, tudo que ela comeu no dia né, que passou. Então, assim, essa margem de estratégia é muito montada de acordo com o nutricionista, de acordo com o médico, principalmente para que não haja falhas, principalmente no quesito jejum. O jejum, ele acaba sendo uma estratégia, Sim. principalmente se o paciente souber fazê-lo e principalmente saber como quebrar o jejum. Então, tudo isso tem que ser muito bem montado de uma forma mais meticulosa para que aconteça da forma certa. E eu ia entrar agora nessa questão do jejum para falar sobre mesmo o jejum intermitente, né? Isso. E tem gente que acaba fazendo jejum pela falta de organização, por conta que às vezes não organiza. Tem a rotina corrida, claro, né, gente? Somos brasileiros, temos que trabalhar. Às vezes, eu, por exemplo, sou uma pessoa que vem de outra cidade, eu tenho uma rotina um pouquinho corrida, né? Chego aqui em Mossoró 6h10 da manhã. Vou mentir, não me alimentei ainda. Primeiras horas da manhã aqui, a gente falando sobre pular refeições, para vocês verem como aqui ó, a apresentadora traz também a realidade que é, né? Falta de organização, ela vai auxiliar, assim, às vezes, a pular as refeições. Com certeza. A gente fala hoje em dia que um ponto crucial para uma pessoa é ter uma rotina sustentável. Né? Quando a gente entra em abordar esse assunto, a gente tem que entrar muito na questão da organização, de realmente ter uma dieta que você consiga cumprir ela da maneira correta, porque quando a gente tem uma rotina muito desorganizada, quando a gente não consegue se adaptar ao que a gente come, a gente realmente não vai conseguir cumprir. E acaba atrelando não só a uma estética que às vezes o paciente quer atingir que ele não consegue, como também a saúde que acaba sendo deixada de lado. Então... E isso vale para todos os processos da nutrição, tanto emagrecimento, hipertrofia? Vale sim, eu acho que assim, quando a gente pensa numa dieta no geral, independente do objetivo mais específico, isso realmente é abordado, principalmente numa prática clínica, de realmente ter uma rotina e uma dieta sustentável ao longo prazo. Né? Porque dieta é muito simples na teoria, o que mata é a prática. Verdade. Porque quando entra na prática, entra a rotina, entra os horários, entra uma vida cheia de responsabilidades, né? Então, às vezes, a gente não consegue executar 100%. Sim. Né? Mas chegando próximo a isso já facilita muita coisa. Verdade. E aí, no caso, a dica seria se organizar com alguns lanches rápidos. Olha, a gente vai para o intervalo agora bem rapidinho, tá, Pedro? E também você de casa, a gente volta já. Vamos para o intervalo rápido. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre esses lanches rápidos, como a pessoa melhor pode se organizar. E já a gente volta. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Olá,
que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Demais. Na Liga de Mossoró, cada passo é um ato de amor. São mais de 170 mil atendimentos por ano, transformando vidas e levando esperança na luta contra o câncer. E com a sua ajuda, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga. Acesse ligademossoró.org.br e saiba como ajudar. De segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Ah, Orson, você não sabe de nada. A cada dia, personagens incríveis vão te levar para lugares mágicos, cheios de alegria e aprendizado. Na Telecab Canal 10, você e sua família têm um encontro marcado com os desenhos mais fofos e emocionantes. É diversão garantida, só na Telecab Canal 10. Esperamos você, de segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Telekids! Olá, amigos do clube, sejam bem-vindos. Em cada episódio, Silvia Nicolau traz receitas incríveis para a sua cozinha. De segunda a sexta, sempre a partir das 11h30, aqui na Telecab Canal 10. Não percam! Até a próxima aula. Estamos de volta aqui no Viva Bem de hoje. A gente fala com o Pedro Ribeiro, nutricionista, falando sobre uma pauta muito importante, pular refeições. Isso pode causar mal àquela pessoa que está seguindo a dieta, até mesmo a pessoa que não está planejando seguir uma dieta, mas todo mundo precisa de saúde, precisa cuidar do seu corpo e a alimentação é um dos pontos mais importantes para ter saúde. A gente estava falando, né, sobre os malefícios, às vezes falar sobre jejum também é muito importante e a gente chegou num ponto, Pedro, a gente tinha parado em alimentação, organização, que você falou que ajudava bastante, né, na organização. Com certeza, né? As pessoas que são mais organizadas a ter uma rotina, a preparar os alimentos, a comer mais em casa, né, a ter uma margem de erro mais até controlada quando for comer fora, ter uma certa autonomia, ter uma certa consciência alimentar. Isso vai facilitar muito o processo daquele paciente, até para atingir
um lado estético e melhorar também a saúde no geral. Quando a gente falou sobre organização, me veio logo na cabeça lanches rápidos. Existe esses alimentos assim que vão ajudar, até mesmo assim as pessoas que não comem tanto, né, comem menos. Existem muito, né, esses lanches secundários que a gente chama, né, essas refeições secundárias, que são um lanche da tarde, um lanche da manhã, uma ceia, por exemplo, complementando as refeições principais como café, almoço e jantar. Então essas refeições ajudam muito a literalmente quebrar um pouco o galho, né, dessa galera que às vezes não consegue seguir um padrão alimentar tão ideal ao que é passado. Então, esses lanches práticos, às vezes snacks, bolachas integrais, por exemplo, ter alguma fonte de proteína também para ter essa margem ali e dar saciedade, para que consiga, de certo modo, compensar um pouquinho as falhas ali durante a rotina. Sim. Pedro, dá para encaixar um lanche rápido desse, por exemplo, para uma pessoa que, pela correria do dia, não conseguiu se alimentar de manhã, para ela não pular a refeição, dá para encaixar ali em algum horário esse Dá, lanche? com certeza. Às vezes a gente tem o lanche da manhã ali que pode compensar um pouco o nível proteico do café da manhã que a pessoa pode deixar de fazer. Às vezes um lanche da tarde para suprir um pouco a necessidade e não ficar com intervalos muito longos entre as refeições. Então tudo isso vai salvar muito a rotina de um paciente para que ele consiga executar no final do dia. Existe alguma alimentação assim, por exemplo? A gente sabe que provavelmente a maioria das pessoas que pulam refeições é pela manhã, não é? Na maioria das vezes é sempre o café da manhã ali que é pulado, né? Tende a ter esse padrão, porque as outras elas conseguem até realizar um pouco mais. Se você, como nutricionista, você indica, por exemplo, ou dá alguma orientação, se a pessoa não come muito, né? Ela não gosta de se alimentar de manhã, tem algum alimento, por exemplo, um pão ou alguma coisa que seja mais leve e que ela possa estar se alimentando de manhã para não ficar sem se alimentar? Pela manhã, dependendo da rotina, o que é que a gente pode realizar? Primeiro, a noite anterior ela tem uma boa refeição, por exemplo, o jantar, ser uma boa refeição que consiga dar nutrientes, glicogênio muscular, principalmente para que ela consiga render no dia dela, no início do dia, e nas outras refeições a gente conseguir dividir, ou porcionar muito bem isso para que ela consiga suprir a necessidade daquela refeição que ela deixou de fazer. Então é mais uma forma estratégica, junto com o nutricionista, que ele pode montar para que fique um pouco mais viável para o dia a dia do paciente ou do indivíduo qualquer. O que você tem a dizer sobre pessoas que pulam a janta, o jantar? O jantar costuma ser uma refeição que a maioria dos pacientes, né, da prática clínica mais falha. Por quê? É uma refeição que às vezes a gente está cansado, a gente quer algo mais fácil, então acaba tendo uma margem de erro muito grande. A gente sempre fala que em refeições como essa, em que a gente tem uma margem de erro maior, o ideal é ter alguma organização, por exemplo, porcionar proteínas, ter um hambúrguer ali caseiro feito, ter um frango desfiado, para que seja fácil para fazer com pão, para comer com cuscuz, para comer com uma batata inglesa na fry, batata rústica, enfim, coisas que realmente tornem mais prático a realização daquela refeição para o paciente. Então, quando a gente pensa em refeições como essa, que os pacientes falham muito, a gente tem que ter praticidade. A gente tem que facilitar a vida do paciente. Então, quando a gente facilita, tendo porcionado, tendo algo mais montado, uma marmitinha, o que for, já deixa essa execução muito mais guiada para o paciente. Olha, eu vou aproveitar que ele entrou nesse gancho. Eu, como sempre, fazendo as minhas consultas de graça aqui. Quando a pessoa, por exemplo, ela tem uma rotina corrida também, e ela chega em casa, só que não tem o que fazer. Qual a dica que você dá como nutricionista para quem precisa comprar algo pronto? Tem alguma opção que dê para comprar? Na maioria das vezes, hoje em dia, em locais, em restaurantes, por exemplo, sempre tem uma opção um pouco mais saudável. Sempre vai existir. O problema é saber se o paciente ou a pessoa vai conseguir escolher aquilo ali num momento de fome, num momento de ociosidade ou algo do tipo. Então, a opção é sempre ter uma consciência em qual pedido a pessoa vai fazer ali. Seja um pedido mais leve, seja um pedido menos calórico, algo que realmente tenha um aporte maior de proteína. Então, tudo isso é uma prática que a gente precisa gerar de consciência para o paciente para que ele consiga executar na prática. Então, é um pouco de construção, principalmente de colocar em pauta e fazer com que o indivíduo consiga executar. Perfeito. Para a gente finalizar esse bloco, Pedro, eu gostaria que você deixasse uma orientação para quem pula refeições, né, normalmente, para quem costuma pular refeições com frequência. Qual a orientação que você dá? A orientação geral, assim, é tentar ao máximo se adaptar a uma rotina para que você não pule as refeições e quando pular, ter uma estratégia para que você não compense a mais.
porque a maioria das pessoas que pulam refeições acabam compensando nas outras refeições, então acabam não ingerindo a quantidade adequada, porque sentem um pouco mais de fome, tem alguma percepção de realmente não seguir aquela proposta, e o fato de pular refeições gera uma vontade, um desejo também de alimentos hiperpalatáveis, alimentos mais calóricos. Então a tendência é realmente tentar estruturar a sua rotina, começar pela base de uma boa rotina, para que depois essa alimentação venha a ser lapidada e conseguir consolidar. Perfeito, essas são as orientações do Pedro Ribeiro, nutricionista. A gente fala hoje aqui no programa Viva Bem sobre saúde e bem-estar e como que pular refeições pode estar prejudicando você aí de casa, seja qualquer refeição, não é isso, Pedro? Exatamente. Tanto o café da manhã, almoço, jantar, todas são importantes? Todas são importantes, até para a execução e conseguir realmente atingir um objetivo estético de saúde. Perfeito, a gente vai para o intervalo agora e volta já já com mais Viva Bem e Saúde. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó. No Tarde Demais. Na Liga de Mossoró, cada passo é um ato de amor. São mais de 170 mil atendimentos por ano, transformando vidas e levando esperança na luta contra o câncer. E com a sua ajuda, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga. Acesse ligademossoró.org.br e saiba como ajudar. De segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Ah, Orson, você não sabe de nada. A cada dia, personagens incríveis vão te levar para lugares mágicos, cheios de alegria e aprendizado. Na Telecab Canal 10,
Você e sua família têm um encontro marcado com os desenhos mais fofos e emocionantes. É diversão garantida, só na Telecab Canal 10. Esperamos você, de segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Telekids! Olá, amigos do clube, sejam bem-vindos. Em cada episódio, Silvia Nicolau traz receitas incríveis para a sua cozinha. De segunda a sexta, sempre a partir das 11h30, aqui na Telecab Canal 10. Não percam! Até a próxima aula. E voltamos com mais Viva Bem, tá? Voltamos no intervalo e com uma matéria muito especial. Bia e Giacomelli, minha gente, foram treinar, fazer um funcional e prepararam uma reportagem muito incrível pra gente, uma matéria muito especial que a gente confere agora e já já a gente volta para falar sobre alimentação. Oi pessoal, vamos começar o dia colocando o nosso corpo em movimento. Já coloca a sua roupa, já vai para uma área verde na sua casa, um quintal, uma sacada e vamos colocar nosso corpo para se movimentar e começar esse dia diferente. É claro que quem está aqui ao meu lado é Valber Felício, mais uma vez com a gente. É sempre um prazer ter você, Valber. Eu que agradeço a parceria mais uma vez. E agora, um lugar diferente, mas para fazer a mesma coisa, colocar vocês para se movimentar. Exatamente, pela primeira vez no seu espaço, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. E para compor o nosso time de treino e fazer essa manhã ser ainda mais animada, ainda mais agitada, nosso convidado especial hoje é Giacomelli. Sou eu! Muito obrigado, Bia. Bom dia para você, boa tarde, boa noite para quem estiver nos horários alternativos. Obrigado pelo convite, Beatriz. Prazerzão estar junto com a sua equipe, trabalhando aqui, fazendo essa matéria, junto com o Valber também, colocando o corpo para se mexer, se exercitar, a gente sabe que isso é muito importante. Com certeza, para nossa saúde e garantir uma qualidade de vida. Valber, hoje você vai pegar pesado com a gente, que Giacomelli, olha, ele topa muita coisa. Já tô vendo que ele tá cheio de energia, então muita energia, mas pode ir devagar. Muito treino para a gente gastar essa energia, né? Vamos começar por onde hoje? Exatamente. E a gente vai começar pelo básico, certo? A gente vai fazer alguns alongamentos, algumas mobilidades para soltar um pouco o corpo, a destravar um pouco a coluna, que muita gente sofre com esse mal. E depois a gente já vai começar o treino em si, certo? Beleza. Vou pegar aqui um colchonete para cada. Vocês vão deitar de costas pro chão, certo? Quero que vocês deitem, abra o braço, lateral do corpo, palma da mão pro chão, flexiona o joelho, tira o pezinho do chão, pode deixar aí, suspense. Agora gira para um lado e pro outro. Ai, não sem pode tirar mudar a o mão. braço. Isso. Esse aí a gente vai destravar a nossa coluna, certo? Principalmente a região lombar. Isso. No início é um pouco mais difícil, mas depois a gente vai conseguindo ir mais longe, destravando. Você vai tendo essa percepção, certo? Vamos fazer 5 para cada lado, aí dá um descansozinho e depois faz mais 5 para cada lado. Você vai ver que... Tá em qual número, Giacomelli? 5. É de verdade, viu? Sem roubar na contagem. Descansa 30? Não, pode 10, 15, ver que já dá, pode ir de novo. Isso é uma mobilidadezinha, não precisa de tanto descanso. Agora eu quero que vocês fiquem em 4 apoios de frente para a nossa câmera lá. Pode vir para a parte de trás aqui, isso.
Agora eu vou querer que vocês façam o seguinte, aqui, ó. Colocam uma base fora do colchão e fica apenas um joelho. Isso. Aí vocês vão estender agora a perna de trás e apoiar as duas mãos. Tá vendo que já tem um pouco de dificuldade na posição? Vocês vão girar o braço do lado da perna que está na frente, certo? Gira o máximo olhando para a palma da mão. Aí, ó. A gente vai fazer uma mobilidade torácica e o alongamento do quadril. Agora volta. Vai repetir aí, ó. 5 vezes para um lado, aí troca a perna, faz 5 para o outro. Ah, mas está difícil. Não estou conseguindo segurar na posição. Pode colocar o joelho de trás no colchonete. E se estiver doendo o pulso, fecha a mão. Fecha a mão? Isso. Assim? Aí, isso. Ah, já muito vai melhor. Diminuir assim. a pressão do pulso. Detalhe para a galera que tem dor no pulso ou não aguenta essa pressão. Principalmente as mulheres não tem muito costume de ter pressão no pulso, então às vezes no apoio ou em outro exercício ela vai sentir essa dor. Então fecha o pulso e apoia no chão que vai diminuir já essa pressão. O Valber sabe que eu tenho tendinite e ele percebeu que eu estava sentindo desconforto. E aí com o pulso fechado, realmente já fica bem mais fácil de fazer. Então vamos lá agora. O outro lado. É comum ter muita gente que não consegue ficar nem nessa posição tão estendida como o Giacomelli está aqui. Por ter um pouco menos de mobilidade do quadril e às vezes não consegue fazer a rotação por não ter a mobilidade torácica. Então já como ele está arrasando aí na primeira vez dele com a gente. Ele está pronto. Pelo menos nesse. Vocês podem ver que já levou um pouco a frequência cardíaca, já deu para suar um pouquinho. É verdade. Ele já vai dando uma ativada, suando. Então assim, a gente já vê que o corpo já sai da inércia. Agora a gente vai ficar em pé. Abre a base aqui de perna e vai tocar no pé, mão direita no pé esquerdo, flexionando o joelho esquerdo. Depois o contrário, alternando. As 10 de um lado e 10 do outro. Flexiona o joelho, isso. Aí quando for do outro lado, flexiona o outro. Estende, isso. Sempre um estendido, outro flexionado. Repete. Esse você já vai dando uma alongada no adutor, lubrificando a articulação do joelho, que ele flexiona e estende, preparando você para o treino que vai vir logo em seguida. E a gente realmente já vai sentindo esse músculo aqui da perna. Alongar, né? Exatamente. É um alongamento mais dinâmico, certo? Ah, não é só aquele que você puxa e segura como aquele aqui atrás. Eu gosto de trabalhar dessa forma mais dinâmica por trabalhar com o carro-chefe sempre de funcional. Então assim, a gente já começa se movimentando. Ah, mas eu gosto de alongar esse aqui atrás. Eu já gosto assim, chuta e segura. Você alonga o posterior quando chuta e segura aqui e alonga o quadríceps, certo? Ah, não tem equilíbrio. Aí você segura um no outro e faz o movimento. Vamos lá, tenta aí pra vocês verem. Cai os dois ou os dois só? A gente segura no outro, vamos ver o chute. Vamos lá. Vamos lá. Chuta e segura. Isso. Tenta chutar com a perna já estendida. Certo. Só levantar e atrás e você segura. Isso. Segura. E aí, E aí repete quantas pisa vezes? e vai de 5 novo. de cada lado. Essa já é minha segunda. Vamos lá. Tenta chutar com a perna estendida. E se segura atrás. 3. E... Esse piso tá lançando. Se eu chutar muito lá em cima, não vai, Giacomelli. Mire mais um pouquinho embaixo, que talvez a gente consiga. Com a outra perna agora. Isso. O pior Foi é isso. 5, agora é a Quando outra. a gente pensa que tá acertando com a perna, a gente tem que trocar a perna. Faz parte. Mas é errando que aprende, né? Exatamente. Ainda mais com a outra, que geralmente é que a gente não tem tanto equilíbrio. Então, mas a gente vai pegando o jeito, como você falou. Vamos nessa. Isso aí. Pode dar uma pausa, apoia e depois segura. Ui. Mas se conseguir, vai direto. Boa. E você de casa, consegue fazer também? Dar uma afastada nos móveis para você se preparar para o chute, que eu tenho certeza que você consegue também começar essa manhã de uma forma diferente nessa semana. Isso aí, ó. O primeiro bloco a gente já está finalizando, certo? Que foi a preparação do corpo, para a gente fazer os exercícios. Como a gente já faz aqui, a gente divide sempre em 3 blocos.
Primeiro a gente prepara o corpo, aí depois vem um pequeno aquecimento, o treino principal, que geralmente é mais força, e por último, um treino já bem mais dinâmico, como um cardio. Então, a gente vai dar uma aquecida agora. Vou dividir aqui como Bia iniciante e já um pouco mais avançado. Bia, você vai fazer uma corrida parada, sem precisar tirar muito o pé do chão. E já começa, já pode acelerar o joelho mais alto. Tá certo? legal. Vamos lá. Conta 30 passinhos, 30 skip. Isso, boa. Isso aí, ó, acertei. O cara tem uma boa cadência. Isso, aí se você respira, 30 segundinhos e vamos repetir de novo, certo? Maravilha. 30 segundinhos aí, pra você beber uma água também, dar uma descansada, Isso, pessoal agora, de casa. Exatamente. Organize alguma coisa, não estou gostando do piso, muda de lugar e já vai de novo mais 30. Perfeito. Esse é o aquecimento, depois a gente já vai começar no treino, certo? Maravilha. Mas o aquecimento a gente já percebe que já deixa a gente ofegante, já começa a trabalhar a questão pulmonar, respiratória, tudo. Exatamente. É essa parte aí que a gente já preparou o corpo, agora você está pronto. Já pode começar o treino. Já está suando, a frequência está lá em cima, a oxigenação está toda trabalhando no seu corpo. Maravilha. Vamos para mais bateria? Não, mais 30. Mais 30. Eu percebi também, Valber, que o início do nosso aquecimento foi parecido com o treino que a gente fez para a mobilidade das costas. Então acaba que a gente também vai trabalhando essa parte. Isso, exatamente. Como a gente falou, a gente ia preparar o corpo para o exercício. E como a maioria do pessoal de casa hoje sente dor nas costas, eu quis começar com a mobilidade que já ajuda a dor na lombar. Quem passa muito tempo sentado ou quem não tem costume de treinar, eu não vou porque eu já sinto a dor. Quando você faz a preparação, às vezes você já sente o alívio, você ganha confiança para poder treinar. Certo? E você, Giacomelli, sente dor nas costas às vezes? Às vezes, por causa da postura, que muitas vezes eu fico errado, principalmente em casa, quando eu estou assistindo televisão, que eu começo tentando manter ela, mas aos poucos eu vou relaxando, o corpo vai querendo compensar ali, aquele estresse que está de postura, e quando nós espera a gente está todo torto, e isso realmente favorece dorzinhas nas costas. Eu também às vezes acabo sentindo pela questão de quando eu estou marcando meus convidados, fazendo roteiro do outro dia, a cadeira é confortável, mas a gente acaba que vai se curvando depois de um certo tempo. O relaxamento faz com que a gente perca a postura, né? E às vezes é o bom por você fortalecer, porque às vezes mesmo você relaxando, a musculatura ela dá uma segurada na postura. Aí você vê muita gente hoje que não tem postura até diminuir a altura, né? A estatura, Verdade. porque você vai se curvando. Vai ficando definhado ali, né? Fechadinho, é verdade. Isso. Aí você passa até um aspecto de outra pessoa quando você está posturado, a postura toda alinhada, peito aberto. Já passa isso, imponente. Tô me sentindo. Já fica outra coisa mesmo. Outro detalhe importante que a gente trabalha muito no funcional, por exemplo, no skip que vocês começaram aqui, a gente trabalha muito a coordenação motor e agilidade, certo? Giacomo já corre, ele já tem uma boa coordenação. Bia no início, ela não tinha muita coordenação de braço e perna. No mesmo momento que ela subia a perna, ela subia o braço. Aí ela ficava meio perdida. E isso atrapalha um pouco, por exemplo, se fosse correr, se ela for fazer uma atividade aqui que tenha mais corrida por mais tempo, ela vai gastar mais energia, ela vai cansar mais por não ter uma coordenação. Então o corpo dela mesmo que vai tocar fora do ritmo. Por isso que a gente ensina sempre a coordenação, faz os exercícios base para depois a gente colocar num exercício mais avançado. Aí a importância da base, né? Exatamente. E aí é um erro que muita gente de casa pode acabar fazendo também sem nem perceber. Pelo menos eu não percebi no início. No final que eu percebi, tem alguma coisa errada aqui, eu acho que eu não estou fazendo direito. Mas acho que é impressão minha. Como a gente falou da postura, a gente vai relaxando. Quando você vai cansando também, o corpo ele vai dando uma relaxada, ele vai perdendo o ritmo. Então é mais difícil você manter a cadência, a postura, você cansado do que quando você começa o treino. E muita gente às vezes quer pular essa parte porque acha chato. A coordenação, não consigo não, aí pula. Mas quando é lá na frente se desgasta um pouco mais, cansa mais, mas às vezes é só por causa disso.
Fica aí a dica, então, para você que está nos acompanhando. Olha, o nosso treino não acabou por aqui não, viu? Ainda tem muito mais. Só que a gente estendeu mais um pouquinho e vamos dividir esse material em 2 dias. Então, para você continuar treinando com a gente, amanhã a gente vai passar a parte 2. Eu espero por você, viu? Que matéria maravilhosa! Aqui você confere sempre o melhor da saúde, bem-estar, né, exercícios. A gente fala sobre saúde no geral e a gente confere sempre essas matérias incríveis aqui com vocês. Mas agora a gente vai para um breve intervalo para já a gente voltar a falar aqui com Pedro Ribeiro, falar sobre saúde e pular refeições. Há 31 anos, a Telecab nasceu de um sonho: conectar pessoas e aproximar histórias. Com coragem, trabalho e determinação, esse sonho deu origem a um projeto que, ao longo do tempo, se transformou em uma das maiores empresas do seu segmento. A Telecab atende mais de 110 mil clientes e está presente em mais de 100 cidades nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. São milhares de histórias conectadas todos os dias por mais de 500 colaboradores. Seguimos juntos em constante evolução, investindo em tecnologia, inovação e excelência para conectar você, nosso cliente, ao que há de melhor. Porque conectar vai muito além da tecnologia. É estar presente nos momentos mais simples e nos mais importantes. É reunir a família em frente à TV, é acompanhar as notícias da nossa terra, é se manter informado, é se sentir perto, mesmo quando a distância existe. São 31 anos de história, 31 anos de desafios superados, de evolução constante e de compromisso com você. Telecab, 31 anos conectando você ao que realmente importa. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Oi, gente! De segunda a sexta temos um encontro marcado a partir das 15h30. Música, informação e muito bate-papo aqui, ó, no Tarde Demais. Na Liga de Mossoró, cada passo é um ato de amor. São mais de 170 mil atendimentos por ano, transformando vidas e levando esperança na luta contra o câncer. E com a sua ajuda, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga. Acesse ligademossoró.org.br e saiba como ajudar. De segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Ah, Orson, você não sabe de nada. A cada dia, personagens incríveis vão te levar para lugares mágicos, cheios de alegria e aprendizado. Na Telecab Canal 10, você e sua família têm um encontro marcado com os desenhos mais fofos e emocionantes. É diversão garantida, só na Telecab Canal 10. Esperamos você, de segunda a sexta, sempre a partir das 7 horas. Telekids!
do clube, sejam bem-vindos. Em cada episódio, Silvia Nicolau traz receitas incríveis para a sua cozinha. De segunda a sexta, sempre a partir das 11h30, aqui na Telecab Canal 10. Não percam! Até a próxima aula. Voltamos e agora vamos para o nosso quadro, onde a gente descobre se é verdade ou mito algumas coisas que as pessoas costumam dizer. Roda a vinheta. Bom, vamos começar o Verdade ou Mito de hoje, tá? Aqui com o Pedro, novamente falando, Pedro Ribeiro, nutricionista. Estamos falando sobre alimentação e como pular refeições pode acabar prejudicando algum processo, seja de emagrecimento, de hipertrofia, prejudicando a saúde no geral, né, Pedro? Primeiro Verdade ou Mito que a gente tem aqui é pular refeições. Pedro, pode favorecer episódios de compulsão alimentar? Verdade ou mito? Verdade, com certeza. Assim, na maioria das vezes, quando a gente pula refeições, a gente tenta compensar em outras e principalmente se tiver esse limiar de fome, que na maioria das vezes você vai ter uma fome a mais no dia quando você pula uma refeição, pode realmente desencadear um quadro de compulsão alimentar ou um transtorno alimentar no geral. Então, realmente é uma prática que beneficia uma compulsão alimentar, caso a pessoa não tenha isso controlado, né? Então, geralmente, a gente até pede para tentar ao máximo controlar a rotina justamente para evitar problemas futuros em relação a isso. Perfeito. É basicamente compensar no outro prato que não comeu no Exatamente. primeiro, né? E aí acaba exagerando na quantidade. Sim. Ficar sem comer o dia todo acelera o metabolismo? Verdade ou mito? Mito. Mito não acelera nada. Pelo contrário, às vezes retarda esse metabolismo e acaba funcionando de uma maneira contraintuitiva ali do paciente. Então, realmente, o ideal é ter porcionado essas refeições, conseguir ter uma boa rotina, até para que o metabolismo funcione da maneira correta. Incrível. Mais um Verdade ou Mito, vamos agora perguntar ao Pedro aqui. Pular refeições pode prejudicar o rendimento físico e mental? Com certeza. Acho que o mental principalmente, porque quando a gente pula as refeições, a gente acaba tendo uma produtividade muito menor a nível de cognição, a nível de coordenação. Então, eu acho que pular refeições nunca vai ser uma prática saudável para o paciente, né? Então, assim, física também, porque a gente acaba deixando de consumir alguns nutrientes que são muito importantes, macronutriente e micronutriente, que realmente é necessário para o corpo humano. Então, é uma prática que realmente... Fica sem energia. Sem energia, sem produtividade, sem disposição, então acaba impactando muito. Acaba que nem adiantando tá pulando essa refeição, exatamente. Né? É uma prática que às vezes as pessoas pulam realmente pela rotina e acabam não percebendo o quão pode impactar negativamente o corpo. E aí a gente já entra naquela questão de quem pula a refeição achando que vai emagrecer, por exemplo, no fim vai estar... né? Vai estar retardando o processo, né? Exatamente. É o que a gente fala. Existem pessoas que podem comer menos e ter resultado e pessoas que podem comer mais e ter o mesmo resultado. Tudo vai depender da estratégia montada. Pois bem, Pedro, quem pula refeições costuma sentir mais cansaço e falta de energia? Verdade ou mito? Verdade. Acaba sendo o que a gente até comentou anteriormente, né? Quando você pula refeições, você acaba não atingindo a quantidade suficiente que você deveria atingir, tanto de quantidade como de qualidade, e acaba tendo um rendimento menor, né? Em vários aspectos. Então, realmente é verdade. Mais um verdade aqui. Quem come menos emagrece mais fácil? Verdade ou mito? Mito, né? Quem come menos não necessariamente emagrece mais rápido, né? Ou emagrece, né? Na verdade, o que vai definir é justamente o acompanhamento e a quantidade de déficit calórico no final do dia. Então, você pode realmente emagrecer comendo menos e emagrecer comendo mais. Tudo vai depender da estratégia montada com o profissional. Esse foi o nosso Verdade ou Mito de hoje, falando sobre alimentação, sobre pular refeições. O que acontece com o corpo quando pulamos refeições? Todas essas dúvidas você tira aqui no nosso programa com o Pedro Ribeiro, nutricionista que esteve aqui hoje. Pedro, muito obrigada pela sua participação. O programa foi maravilhoso e esse tema é muito bom mesmo, bem porque crucial, acontece muito. frequência. A própria apresentadora estava falando aqui para você que né, não se alimentou ainda hoje. Mas vou sair daqui e vou comer, tá? Com certeza, vá, não falhe. Vou tomar meu café da manhã e, gente, agora provavelmente tem gente aí de casa tomando café, quando tá assistindo a gente, né? A gente já tá aqui na telinha de vocês logo nas primeiras horas da manhã.
Eu fico muito feliz pela sua audiência, tá? Até aqui. Pedro, muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui. Que agradeço. Tá? Foi um prazer conversar com você. Muito bom. Espero tê-lo novamente, tá? Em outras pautas aí de nutrição. E você de casa também, muito obrigada pela sua audiência, tá? Eu me chamo Alice Carol, estou apresentando o Viva Bem aqui. E se você quer acompanhar a gente nas redes sociais, Telecab10 no Instagram, Telecab10 no YouTube, no nosso canal. Lá você consegue também acompanhar toda a nossa grade de programação e até mesmo também no nosso aplicativo Mais Telecab, tá? Nosso aplicativo de streaming também. Você consegue estar acompanhando tudo direitinho e não perder nada para ficar por dentro de tudo. Até o próximo programa. Um beijo e até já.